se é possível, né, o uso do leilão, no caso de inadimplente, né, em aquisição, tá, de unidades em construção. Olha só que coisa interessante, né? Então, será que o adquirente de uma unidade em construção que se torne inadimplente, ele poderia sofrer, né, com a venda desses seus direitos, na verdade, né, porque ele adquiriu uma unidade a construir, ou seja, área futura, né, área futura. Então, olha só, é muito comum a gente falar sobre essa área a ser construída, né, quando a gente fala em permuta, por exemplo, né, a pessoa que é terrenista, que é dona de um terreno, permuta com uma incorporadora, né, e aí define ali que a permuta vai se dar, então, em troca do terreno, né, por área a ser construída. Mesma coisa acontece quando nós adquirimos de uma incorporadora uma área a ser construída, né? Então, estou falando do terrenista, que deu o terreno em troca de área a ser construída, estou falando de depois desse momento, a construtora registra os seus projetos na prefeitura, obtém a aprovação, né, apresenta lá os estudos de viabilidade urbanísticos e solicita os alvarás correspondentes, obtém a autorização e registra, né, este projeto de incorporação, ou seja, de que vai haver naquela matrícula, que era só um terreno, haverá ali a área a ser construída e dividida em unidades. E aí, a partir desse registro, né, dessa futura área ali na matrícula, a gente diz que está registrada a incorporação. Com o registro da incorporação, a lei permite que essas empresas lancem no mercado para a venda dessas áreas futuramente, ou seja, que serão construídas. Uma vez que a pessoa adquire essa unidade, ela se compromete a fazer pagamentos mensais para essa incorporadora. Este é o comum, este é o normal, né? Uma vez que ela esteja inadimplente, o que pode acontecer? Pode acontecer a resolução contratual por inadimplemento, né? Então, a resolução contratual por inadimplemento pode se operar, né? E o que diz a lei? Bom, se tiver patrimônio de afetação, né, essa devolução vai se dar lá na entrega do imóvel, 60 dias depois, ou se não tiver patrimônio de afetação, né, 30 dias depois, aliás, e se não tiver patrimônio de afetação, aí então a incorporação tem 60 dias para devolver, descontando cláusula penal, né, que com patrimônio pode chegar a 50%, sem patrimônio, né, pode chegar a 25% de cláusula penal. Ok, até aí tudo bem. Vocês me viram falar alguma coisa sobre leilão de imóveis? Não, né? Não tem leilão, porque a gente simplesmente resolve o contrato e a incorporadora devolve os valores para a pessoa, descontando as cláusulas penais, certo? Mas eu trago hoje para vocês, para nós conversarmos, um precedente muito interessante de 2021, que tratou, né, de uma hipótese em que acaba sendo necessário, né, o uso do leilão para resolver essa situação, né? Por que isso, pessoal? Porque existe um outro método de construção, né, de incorporação, de construção, que não é por meio, né, dessas incorporadoras, diretamente por meio da incorporadora profissional. Ou seja, pode existir um método de construção, né, da incorporadora, aliás, dos próprios proprietários, tá? Dos próprios proprietários, certo?
que é a construção por administração, né? Ou a construção a preço de custo, tá? E aí muda significativamente a nossa análise como advogados, né? Muda bastante a nossa posição de advogado em como conduzir isso. E eu chamo a atenção para esse método, né, de construção por administração, simplificando o máximo possível o raciocínio, dizendo o seguinte: a construção por administração nada mais é do que um grupo que se reúne e se transforma em proprietário do terreno e este grupo aprova um projeto de construção com a definição, né, de qual unidade cabe a quem. E este grupo também define, né, qual vai ser o pagamento, que vão haver pagamentos mensais e prestações de contas mensais para fins de construção deste empreendimento. Bacana? Este grupo de pessoas contrata uma construtora, certo? E aí, como é que funciona? Esta construtora, ela vai construindo e mensalmente ela cobra dessas pessoas, que são os proprietários, cobra dos condôminos que são coproprietários, né? Um valor proporcional, rateado, dos custos da obra. Então, todos os meses vai vir o boleto para cada um, né, dos construtores. Uma imobiliária, geralmente, tal qual uma imobiliária administra um condomínio já pronto, essa imobiliária vai administrar um condomínio em construção, certo? Olha o que aconteceu nesse caso, pessoal. Esse caso funcionou da seguinte maneira, tá? O Américo e o Osmar, eles ajuizaram uma ação para anulação da cláusula contratual, com a devolução de parcelas pagas em virtude da aquisição dos direitos futuros sobre imóveis contra o condomínio tal, e a construtora tal. Tá? Então, os fatos da causa têm início quando o proprietário do terreno, né, os donos do terreno, venderam frações ideais deste terreno a um grupo de pessoas. Então, olha só, pode fazer isso, Rafael? Pode. Eu posso comprar 1% de um terreno, o meu vizinho outro 1%, e imaginemos que cada 1%, ou seja, cada fração ideal, né, 1/100, né, desse terreno, corresponda a uma unidade a ser construída futuramente. Então, como é que se dá a compra e venda nesse tipo de caso? Você compra a fração ideal do terreno. Olha que interessante isso. Bem diferente, né, da compra e venda, da incorporação àquela tradicional. Então, eles pediram o desfazimento do negócio e a devolução das parcelas pagas. Os fatos se deram, então, dessa maneira, né, eles venderam as frações ideais, né, e dentre as frações ideais, a que seria correspondente ao futuro apartamento 501 para o Osmar e o futuro apartamento 201 para o Américo, certo? Para viabilizar o empreendimento, foi instituído o condomínio, no qual os condôminos responsabilizam-se pelo custo total da obra, de modo que ao final da edificação, cada qual ficaria com uma fração ideal do terreno. Formado o condomínio, foi, após celebrado o contrato de construção, pelo sistema de administração a preço de custo, que é esse método que eu mencionei para vocês, né, que tu constrói custeando a obra, né, com a sociedade empresária, fulana de tal, que foi que é a construtora A, digamos assim, que foi substituída depois pela construtora B. Então teve algum probleminha aqui, ó, com a construtora. É possível acontecer problemas com a construtora? É possível. A construtora inicialmente contratada pelos condôminos pode ter dado prejuízo, ter dado problema, não ter dado conta da obra,
aí você rescinde e contrata uma outra. Então, eu imagino que é isso que tenha acontecido aqui. Durante o período de retardamento e paralisação das obras, o Américo e o Osmar, né, interromperam os pagamentos, tá? Por quê? Porque eles ficaram indignados com a paralisação das obras, ok? O condomínio, com base no artigo 63 da Lei das Incorporações, realizou leilão para a cessão dos direitos dos inadimplentes sobre os imóveis. Houve a adjudicação pelo próprio condomínio, respectivamente, pelos valores A e B. Então, olha só, o condomínio, pelo inadimplemento dos seus dois condôminos, leiloou a parte deles, ou seja, o direito deles, sua fração, né, ideal que eles tinham adquirido. O condomínio leiloou. E o próprio condomínio acabou adjudicando. O próprio condomínio acabou adjudicando para tirar fora os inadimplentes. Então, olhem que interessante isso, pessoal. Então, é possível um leilão para inadimplentes nesse tipo de caso, né? Neste tipo de caso, em construção por administração de obra, ou o que é equivalente, tá? A mesma coisa, só que um termo um pouquinho diferente, a preço de custo, né? Nesse método de construção a preço de custo, é possível o leilão para resolver, né, esse problema do inadimplemento? Sim. Sabem por que é possível, pessoal? Porque neste método nós estamos mais parecidos, e na verdade, de fato é isso, tá? Só que a gente não enxerga com tanta clareza. Nós estamos mais identificados como um condomínio do que com um empreendimento comercial. Essa é a grande diferença. Eu não tenho um empreendimento comercial, eu tenho um condomínio. Por que às vezes é difícil da pessoa enxergar isto? Tá? Por que é difícil às vezes da pessoa enxergar isto? Porque a pessoa está acostumada a ver um condomínio já pronto. E aí, como é que funciona no arroz com feijão do dia a dia? As incorporadoras lançam, que nem eu falei no início, lançam o empreendimento, comercializam as unidades a serem futuramente construídas, comercializam essas unidades com um contrato aquele todo regulado, né, especialmente pela lei do distrato, né, então um contratinho perfeitamente regulado, e o adquirente fica na posição de consumidor. Ele espera o fim e a entrega das chaves na mão, certo? Lá no final é que o adquirente vai ter efetivamente o seu nome na matrícula e haverá então a transferência efetiva da propriedade. Até então, ele é um promitente comprador. Ele tem um contrato de promessa de compra e venda, certo? E aí, quando ficar pronto o imóvel, se a matrícula ela é individualizada, cada unidade recebe a sua matrícula, e é ali que vai pela primeira vez o nome do adquirente no imóvel para ser proprietário. Então vejam que aqui uma situação bem comercial. Na construção por administração, não. Na construção por administração, minhas amigas e meus amigos, o que acontece é que o sujeito já é proprietário de uma fração do terreno e está comprometido em condomínio, assim como a gente se compromete em condomínio para pagar as despesas condominiais aprovadas em assembleia, da mesma maneira, nós, em condomínio de construção, estaremos comprometidos em pagar as despesas da construção. Entenderam?